No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão explode quando Ferete toma uma decisão radical e expulsa Lorena de casa. Sem espaço para diálogo, ele deixa claro que não aceitará a filha envolvida com Juquinha. Humilhada, Lorena sai apenas com o que consegue carregar, jurando que não vai desistir do homem que ama. A ruptura marca um ponto sem volta dentro da família. Abalada, Lorena corre até Juquinha e afirma que enfrenta quem for preciso para não perdê-lo. O rapaz tenta ser firme, mas percebe que a pressão externa está se tornando insuportável. O amor dos dois passa a ser tratado como ameaça direta aos planos de Ferete e Arminda. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Ferete aciona Macedo em sigilo para investigar a mulher ligada a Leonardo. O empresário não quer surpresas e exige rapidez. Macedo começa a seguir cada passo de Viviane, reunindo informações que podem virar uma bomba. E como desgraça pouca é bobagem, Bagdá também entra no radar. Escondido, ele observa Leonardo e Viviane juntos, percebe a intimidade entre eles e entende que ali existe algo valioso para usar no momento certo. Em outra camada da história, Guerluce recebe a notícia de que Raul é o pai do bebê de Joeli, como um choque seco. Ela tenta reagir, mas fica dividida entre a alegria de ser avó e o medo da reação violenta de Arminda. Em silêncio, observa Joeli e Raul, consciente de que essa verdade vai virar tudo de cabeça para baixo. Paralelamente, Herculano revela a Samira sua angústia com Lena, que ainda acredita estar grávida. Ele teme o impacto emocional quando a verdade vier à tona. Já Paulinho comenta com Juquinha que o delegado Jairo está completamente destruído após ser abandonado pela esposa, reforçando o clima de relações despedaçadas ao redor deles. E para completar o cenário explosivo, Edilberto flagra Leonardo com Viviane e percebe que esse envolvimento ainda vai render confusão pesada. As mentiras de Ferete começam a ruir de forma silenciosa, venenosa e muito mais perigosa do que ele imaginava. Nos próximos capítulos, o empresário perceberá que o maior risco ao seu esquema criminoso não vem da polícia, nem dos inimigos declarados da chacrinha, mas de dentro de casa. A descoberta de que Zenilda está investigando a fundação e se aproximando de pessoas capazes de derrubar o esquema de medicamentos falsos deixará o vilão fora de controle. Tudo começa quando Ferete passa a notar pequenas mudanças no comportamento da esposa. Zenilda, antes discreta e aparentemente submissa, passa a circular mais pela fundação, fazer perguntas incômodas e demonstrar um interesse incomum por documentos, processos e denúncias antigas. O empresário tenta minimizar, mas a pulga atrás da orelha vira paranoia quando ele descobre que a mulher tem mantido conversas reservadas com funcionários-chave e pessoas diretamente afetadas pelos medicamentos distribuídos na chacrinha. A tensão explode de vez quando Ferete percebe que Zenilda não só desconfia dos negócios ilegais, como já liga os pontos entre a fundação, os placebos e a perseguição seletiva a quem ousa questionar o esquema. Em um momento de fúria, ele deixa escapar seu verdadeiro sentimento, misturando desprezo, frustração e machismo. A minha esposinha não é tão fiel assim. Detesto dizer isso, mas a Arminda tinha razão. A frase revela mais do que ciúme. Expõe o medo de um homem que sente o chão se mover sob seus pés. O cenário fica ainda mais sombrio após a prisão injusta de José Maria, vítima de uma das armações mais cruéis do empresário. O médico é acusado de falsificação e comercialização ilegal de receitas, uma jogada calculada para desviar o foco das investigações sobre os medicamentos adulterados. Ferete acredita que, ao destruir a reputação do profissional, conseguirá intimidar qualquer tentativa de aprofundar o escândalo.
Mas o plano começa a ruir quase imediatamente. Zenilda reage de forma inesperada. Longe de se intimidar, ela decide assumir pessoalmente a defesa de José Maria e deixa claro que não recuará. Em uma conversa carregada de emoção com Xênica, mãe do médico, ela garante apoio irrestrito e deixa implícito que sabe mais do que aparenta. "A gente tá junto nessa, mais do que você pensa." A frase ecoa como um aviso velado e perigoso. Xênica, por sua vez, passa a analisar cada detalhe da prisão do filho e rapidamente conclui que ele foi incriminado. As suspeitas recaem diretamente sobre Ferete, que reage com brutalidade. O vilão ameaça demissão por justa causa, fala em processos por difamação e tenta transformar a funcionária em inimiga da empresa. O clima dentro da fundação se torna insustentável, com funcionários divididos entre o medo e a indignação. Sem que Zenilda perceba, Ferete passa a vigiá-la. Escondido em um dos corredores da fundação, ele escuta uma conversa reveladora entre a esposa e Xênica. Desesperada, a mãe do médico comenta que o filho aguarda audiência de custódia e liga diretamente à prisão aos boatos que circulam sobre os medicamentos distribuídos na chacrinha. "Essa prisão é por causa dos boatos sobre os remédios", diz ela, com a voz embargada. Zenilda concorda em tom firme e faz um alerta que arrepia o empresário. "Sobre isso a gente pode falar em qualquer lugar, menos aqui dentro da fundação." A frase cai como uma bomba. Para Ferete não resta mais dúvida. A esposa não só desconfia dele, como já atua ativamente contra seus interesses. O vilão sai do esconderijo transtornado, lutando para manter a aparência de controle. Por dentro, porém, a certeza é devastadora. Zenilda não é fiel, não é ingênua e não está do lado dele. A partir desse flagrante, o casamento entra em rota de colisão. O clima em casa muda, os diálogos se tornam frios e cada encontro entre os dois passa a ser marcado por desconfiança, ironias e ameaças veladas. Ferete começa a arquitetar seus próximos passos, dividido entre eliminar provas, calar aliados e decidir até onde está disposto a ir para manter o poder. Enquanto isso, Zenilda segue avançando em silêncio, ciente de que agora está jogando um jogo perigoso, mas convencida de que não há mais volta. O que era apenas desconfiança se transforma em guerra declarada, ainda que travada nas sombras, onde cada palavra, cada gesto e cada escuta escondida pode mudar tudo. A partir desse ponto, Ferete passa a agir com uma frieza ainda mais calculada. Convencido de que Zenilda já atravessou a linha, ele muda completamente a estratégia. O vilão deixa de confrontá-la diretamente e passa a observá-la como quem estuda um inimigo. Cada saída de casa, cada ligação, cada reunião vira motivo de vigilância silenciosa. O empresário sente que perdeu o controle da própria fortaleza, e isso o corrói. Dentro da fundação, o clima se torna sufocante. Ferete convoca reuniões inesperadas, exige relatórios fora de hora e manda Macedo levantar o histórico de todos que tiveram contato recente com Zenilda. A ordem é clara: descobrir até onde ela foi, com quem falou e o que já sabe. O medo se espalha pelos corredores, enquanto funcionários começam a perceber que algo grave está prestes a vir à tona. Zenilda, por sua vez, nota a mudança no comportamento do marido. O olhar desconfiado, o tom seco, a ausência de qualquer afeto confirmam que Ferete já percebeu sua movimentação. Ainda assim, ela não recua. Pelo contrário, acelera. A esposa passa a reunir documentos, cruza datas, confere lotes de medicamentos e encontra inconsistências que não deixam margem para dúvidas. Cada nova descoberta reforça que o esquema é maior, mais antigo e mais cruel do que ela imaginava. Em casa, os dois passam a dividir o mesmo espaço como estranhos.
Conversas banais escondem provocações, e silêncios longos carregam ameaças não ditas. Ferete tenta desestabilizá-la psicologicamente, lança insinuações, fala em lealdade e traição, enquanto Zenilda responde com firmeza e frieza, deixando claro que não está mais disposta a fingir. O vilão, pressionado, decide agir. Ele começa a destruir provas, manda alterar registros e cogita usar a prisão de José Maria como exemplo para intimidar qualquer outro opositor. Mas, nos bastidores, a engrenagem já gira contra ele. Pessoas que antes tinham medo passam a trocar informações, e o nome de Ferete começa a circular em conversas perigosas, longe do alcance da fundação. O que era um casamento de conveniência se transforma definitivamente em um campo de batalha. Ferete entende que não enfrenta apenas uma denúncia ou uma investigação. Enfrenta alguém que conhece seus hábitos, seus pontos fracos e suas mentiras. Zenilda, por sua vez, sabe que está caminhando sobre uma linha tênue, onde qualquer passo em falso pode custar caro. Misael vai mostrar mais uma vez que não mudou nada. Ele dará uma nova punhalada nos próprios aliados, quebrará uma promessa feita de olhos nos olhos e deixará claro que sua obsessão por vingança ultrapassou qualquer limite. Movido por ódio, frustração e um desejo doentio de fazer justiça com as próprias mãos, ele decidirá seguir um caminho violento, colocando todos em risco. Depois de fugir levando parte do dinheiro do roubo da estátua, Misael passará um tempo escondido, observando cada passo de Ferete à distância. Ele se manterá nas sombras, evitando contato direto com os antigos comparsas, mas alimentando, em silêncio, um plano cada vez mais perigoso. O que parecia apenas revolta, logo se transformará em obsessão. Para Misael, não basta ver Ferete preso. Ele quer sangue, quer vingança imediata, quer ser o responsável direto pelo fim do inimigo. A situação começará a sair do controle quando Consuelo aparecer de surpresa no ferro velho de Joaquim. Visivelmente tensa, ela chegará sem avisar, olhando para todos os lados, como se estivesse sendo seguida. Ao encontrar Joaquim, deixará claro que não veio ali por acaso. A mulher revelará que descobriu algo grave e que Misael está prestes a cometer uma loucura. O ex-marido de Lígia tentará desconversar, dizendo que Misael já causou problemas demais e que não quer mais se envolver. Mesmo assim, Consuelo não recuará. Com a voz firme, ela exigirá que todos sejam reunidos. Dirá que aquilo não é apenas um boato e que, se ninguém agir agora, o pior pode acontecer a qualquer momento. Pouco depois, Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior se juntarão no ferro velho, sem entender exatamente o motivo daquela reunião às pressas. O clima ficará pesado desde o início. Consuelo respirará fundo antes de falar, consciente de que suas palavras vão virar tudo de cabeça para baixo. Diante de todos, ela revelará que Misael está tramando matar Ferete sozinho, pelas costas, ignorando completamente o plano combinado pelo grupo. Segundo ela, ele já escolheu o momento, o local e está decidido a agir sem avisar ninguém. A revelação cairá como uma bomba. O grupo sempre deixou claro que o objetivo era desmascarar Ferete, reunir provas e colocá-lo atrás das grades, não repetir a violência que tanto condenam. A revolta será imediata. Gerluce se mostrará decepcionada, lembrando de tudo o que já perderam por causa das decisões impulsivas de Misael. Viviane questionará se algum dia ele realmente esteve do lado deles ou se sempre pensou apenas em si mesmo. Júnior ficará em silêncio, mas o olhar denunciará a sensação de traição. Pressionado, Misael acabará aparecendo para encarar o grupo. Ele ouvirá acusações, será confrontado e colocado contra a parede. Consuelo exigirá que ele diga a verdade ali, sem rodeios.
Misael, então, negará a intenção de matar Ferete, dirá que tudo não passa de um mal-entendido e que jamais faria algo sem o consentimento de todos. Em um momento aparentemente sincero, ele afirmará que desistiu da ideia. Dirá que pensou melhor, que entende os riscos e que não quer mais colocar ninguém em perigo. Para reforçar a encenação, fará uma promessa solene diante de todos, garantindo que não fará nada contra Ferete sem que o grupo esteja de acordo. Consuelo, ainda desconfiada, pedirá que ele olhe em seus olhos e repita: Misael obedecerá, jurando que não haverá violência. Mesmo assim, o clima não ficará totalmente aliviado. Alguns integrantes do grupo sentirão que algo está fora do lugar. Há algo no olhar de Misael que não convence, uma pressa em encerrar o assunto, uma inquietação difícil de disfarçar. Ainda assim, sem provas concretas, todos acabarão se dispersando, acreditando que conseguiram evitar o pior. O que ninguém imagina é que Misael já tomou sua decisão. Pouco depois da reunião, ele será visto sozinho, andando pelas ruas da chacrinha, com o rosto fechado e os pensamentos dominados por ódio. Em silêncio, ele abrirá a mochila e confirmará que a arma continua ali, bem escondida. O gesto deixará claro que a promessa feita foi apenas mais uma mentira. Nos próximos capítulos, Misael passará a agir de forma ainda mais cautelosa. Ele evitará contatos, mudará seus horários e começará a seguir Ferete à distância, observando rotinas, seguranças e possíveis brechas. A obsessão crescerá a cada passo. Para ele, Ferete precisa pagar não apenas pelos crimes recentes, mas por tudo o que destruiu no passado. Enquanto isso, Consuelo não conseguirá se livrar da sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Mesmo após a promessa de Misael, ela continuará inquieta, com medo de ter sido enganada mais uma vez. A cada notícia envolvendo Ferete, seu coração acelerará, temendo que Misael esteja por perto, pronto para agir. A tensão aumentará quando pequenos indícios começarem a surgir. Comentários atravessados, movimentos estranhos, informações desencontradas. Tudo apontará para o fato de que Misael não abandonou seu plano. Pelo contrário, ele está mais determinado do que nunca, disposto a cruzar uma linha sem volta. A obsessão de Misael promete colocar o grupo de justiceiros da chacrinha em rota de colisão, reacender conflitos internos e criar um perigo iminente. A pergunta que vai pairar no ar é até onde ele será capaz de ir. E quem pagará o preço por essa vingança cega que foge completamente do controle? A situação vai escalar de forma silenciosa e perigosa. Misael passará a agir como alguém que já não tem mais nada a perder. Ele deixará de frequentar os pontos habituais da chacrinha, cortará laços até com quem ainda demonstrava algum tipo de lealdade e começará a se mover como um predador, sempre um passo à frente de quem tenta vigiá-lo. Ferete, por sua vez, sentirá que algo está fora do lugar. Mesmo cercado de seguranças, o vilão ficará inquieto, com a sensação constante de estar sendo observado. Pequenos detalhes chamarão sua atenção. Um carro estacionado por tempo demais, um rosto conhecido que surge e desaparece rápido demais, um silêncio estranho nos arredores da fundação. O medo não será suficiente para fazê-lo recuar, mas servirá como combustível para torná-lo ainda mais paranoico. Consuelo decidirá agir antes que seja tarde. Convencida de que Misael mentiu mais uma vez, ela tentará alertar Gerluce e Joaquim, insistindo que o plano fugiu completamente do controle. A preocupação será geral. Júnior defenderá que eles avisem as autoridades, enquanto Viviane temerá que qualquer passo em falso acabe expondo todo o grupo. A divisão interna deixará claro que o sonho de justiça começa a se transformar em um pesadelo. Enquanto isso, Misael se aprofundará em lembranças do passado, remoendo traições, perdas e humilhações.
Cada pensamento reforçará a ideia de que ninguém além dele terá coragem de dar um fim definitivo em Ferete. Ele se convencerá de que está fazendo o que os outros não têm coragem, assumindo um papel que considera necessário, mesmo que isso custe tudo. O confronto se tornará inevitável quando Misael for finalmente encurralado. Consuelo conseguirá chegar até ele antes que execute o plano, e o encontro será carregado de tensão. Ela tentará fazê-lo recuar, apelará para a promessa feita, lembrará das consequências e do sangue que pode ser derramado. Misael, porém, mostrará um olhar vazio, distante, deixando claro que já atravessou um limite psicológico difícil de retornar. A discussão será interrompida por movimentos inesperados ao redor. Sirenes ao longe, passos apressados, gritos. A situação sairá do controle em questão de segundos. Em meio ao caos, Misael tomará uma decisão definitiva que mudará o rumo da história e deixará marcas profundas em todos os envolvidos. Nos momentos finais dessa sequência, ficará claro que a traição de Misael não atingiu apenas o grupo, mas destruiu qualquer chance de redenção que ele ainda pudesse ter. A obsessão pela vingança cobrará seu preço mais alto, e as consequências desse ato vão se espalhar como um efeito dominó, afetando aliados e inimigos. Bagdá será surpreendido por operação policial liderada por Paulinho, em Três Graças. Nos próximos capítulos, uma operação policial de grandes proporções promete virar o jogo na comunidade da Chacrinha e colocar Bagdá em risco real de morte. A ação será comandada por Paulinho, com apoio direto de Juquinha e sob coordenação do delegado Jairo, que decide avançar sem aviso prévio contra o ferro velho de Joaquim. O objetivo é claro: encontrar provas definitivas que liguem o local ao esquema de crime organizado que vem aterrorizando a região. Desde as primeiras horas do dia, o clima já será de tensão. Viaturas cercam ruas estratégicas, sirenes rompem o silêncio da madrugada e moradores acordam assustados, sem entender o que está acontecendo. O ferro velho se transforma em palco de um verdadeiro cerco, com policiais posicionados em pontos altos e agentes avançando com cautela entre carros abandonados, sucatas e galpões escuros. Bagdá, que estará no local tratando de assuntos urgentes com seus comparsas, percebe tarde demais que caiu em uma armadilha. Ao ouvir o primeiro disparo e reconhecer a voz de Paulinho dando ordens, o criminoso entra em desespero. A troca de tiros se intensifica rapidamente, balas ricocheteiam em latarias enferrujadas e o pânico toma conta de todos ao redor. Em meio ao confronto, Bagdá é atingido por um tiro. O impacto o joga no chão, o sangue começa a escorrer de forma assustadora e a dor o deixa momentaneamente sem ar. Mesmo ferido, ele consegue se levantar cambaleando, pressionando o ferimento com a mão enquanto tenta escapar pelos fundos do ferro velho. Cada passo é uma luta contra o próprio corpo, que ameaça desistir a qualquer instante. Desesperado, Bagdá procura ajuda onde pode e acaba batendo à porta de Consuelo. Em choque ao vê-lo naquele estado, a mulher tenta manter a calma. Ela improvisa um curativo com um lenço, pressiona o ferimento e tenta estancar o sangramento da melhor forma possível. O clima é de urgência absoluta, mas Bagdá deixa claro que não irá para hospital algum. O medo de ser preso fala mais alto do que a própria dor. Sem muitas opções, ele decide desaparecer antes que a polícia feche ainda mais o cerco. É nesse momento que surge a ideia improvável e perigosa: se esconder na galeria de arte de Casper e João Rubens, um local que jamais seria associado a ele. Além disso, Lucélia estará morando ali, envolvida em um romance recente que promete balançar ainda mais essa fase da trama. A chegada de Bagdá à galeria será marcada por tensão extrema.
Sujo de sangue, pálido e visivelmente fraco, ele mal consegue se manter em pé. Assim que vê Lucélia, tenta dizer algo, mas acaba desmaiando aos pés dela. O choque é imediato. Sem saber o que fazer, dividida entre o medo e a compaixão, Lucélia toma uma decisão que pode mudar seu destino: arrastar o corpo do traficante para dentro e escondê-lo no escritório. Ela sabe que está assumindo um risco enorme. A permanência dela na casa dos tios pode estar ameaçada e qualquer descoberta pode gerar consequências irreversíveis. Para piorar, ela precisará manter tudo em segredo absoluto, especialmente de Lorena e da própria Juquinha, que passam pela galeria em horários diferentes, sem desconfiar que, a poucos metros dali, um dos homens mais procurados da chacrinha luta para sobreviver. Enquanto isso, Bagdá alterna momentos de consciência e delírio. A perda de sangue o deixa fraco e o medo da morte começa a se impor. Sentindo que pode não resistir, ele pega o celular com dificuldade e começa a dar ordens aos comparsas. O tom é agressivo, autoritário e desesperado. Ele exige atendimento médico e legal, manda buscar equipamentos, medicamentos e deixa claro que não aceita recusa. "O pessoal vai te buscar", ele avisa com a voz trêmula, deixando evidente que qualquer falha terá consequências graves. Lucélia entra em pânico. Sem saída, ela decide ligar para José Maria e pede ajuda, mesmo sabendo do perigo que isso representa. O médico, sem entender direito o que está acontecendo, acaba sendo levado à força até a galeria. Ao chegar, se depara com uma cena que o deixa em estado de choque. Bagdá armado, acuado, ferido e à beira do colapso. Mesmo percebendo que o sangramento já diminuiu e que o ferimento não foi fatal, José Maria é colocado contra a parede. Bagdá deixa claro que não está pedindo, está mandando. Sob ameaça direta, o médico é obrigado a prestar atendimento improvisado, avaliando o ferimento com os poucos recursos disponíveis no local. A tensão aumenta ainda mais quando Bagdá afirma que, se não receber o atendimento necessário, seus homens invadirão um posto de saúde para roubar tudo o que for preciso. O risco de uma escalada de violência se torna iminente. E José Maria percebe que está no meio de algo muito maior do que imaginava. Enquanto isso, do lado de fora, a polícia segue com as buscas pela chacrinha. Paulinho desconfia que Bagdá conseguiu escapar por pouco e Juquinha sente que algo está fora do lugar. A sensação de que o criminoso está mais perto do que parece começa a incomodar, criando um clima de suspense constante. Dentro da galeria, cada ruído parece um aviso de perigo. Passos no corredor, portas se abrindo, vozes ao longe. Lucélia vive minutos intermináveis, tentando manter a calma enquanto o tempo corre contra todos. Bagdá, mesmo ferido, não perde o controle da situação e segue comandando tudo, mostrando que, mesmo à beira da morte, continua sendo uma ameaça real. E assim, os próximos capítulos prometem aprofundar ainda mais esse jogo perigoso, com alianças improváveis, decisões extremas e segredos que podem vir à tona a qualquer momento, deixando claro que a sobrevivência de Bagdá pode custar muito caro para todos os envolvidos. Com a galeria mergulhada em silêncio forçado, o clima passa de tenso para sufocante. José Maria tenta manter a postura profissional, mesmo com as mãos trêmulas, enquanto analisa o ferimento de Bagdá sob a luz fraca do escritório. O projétil não ficou alojado, mas o estrago é sério. Qualquer erro pode ser fatal. Lucélia observa tudo à distância, com o coração disparado, temendo que a qualquer momento alguém abra aquela porta. Bagdá acorda com um gemido baixo e, mesmo debilitado, mantém o olhar duro. Ele exige rapidez, questiona cada movimento do médico e não larga a arma nem por um segundo.
A sensação é de que o perigo não vem apenas da polícia, mas do próprio homem ferido, que parece ainda mais imprevisível quando se sente acuado. José Maria entende que está lidando com alguém que não hesitaria em mandar matar para sobreviver. Do lado de fora, a movimentação policial começa a diminuir, mas Paulinho não se dá por satisfeito. Ele pressiona Juquinha, insiste em novas buscas e deixa claro que Bagdá não pode ter ido longe. O nome do criminoso ecoa entre os agentes como um fantasma que se recusa a desaparecer. A comunidade da Chacrinha segue em alerta, portas fechadas, olhares desconfiados por trás das janelas. Na galeria, o atendimento improvisado avança. José Maria consegue estancar de vez o sangramento e alerta que Bagdá precisará de repouso absoluto por pelo menos algumas horas. A resposta vem em forma de ameaça velada. Bagdá diz que não tem horas, nem tempo, nem escolha. Ele sabe que, se for encontrado ali, todos pagarão o preço. Lucélia, cada vez mais envolvida nessa teia perigosa, começa a se dar conta de que sua decisão impulsiva pode ter consequências irreversíveis. Ela pensa em Casper, em João Rubens, em tudo o que pode perder se aquele segredo vier à tona. Ainda assim, algo a impede de recuar. Talvez medo, talvez culpa, talvez a sensação de que já passou do ponto de retorno. Pouco depois, um dos comparsas de Bagdá se aproxima discretamente da galeria, observando o local à distância. A presença dele deixa o clima ainda mais pesado. O plano é retirar o chefe dali assim que ele tiver condições mínimas de se mover. Cada minuto se torna crucial e qualquer barulho vindo da rua faz todos prenderem a respiração. Bagdá, enfraquecido, mas consciente, deixa claro que não esquecerá quem o ajudou, nem quem o traiu. Suas palavras soam como promessa e ameaça ao mesmo tempo. José Maria entende o recado e percebe que, mesmo saindo vivo daquela situação, carregará esse peso por muito tempo. Quando finalmente o traficante é preparado para ser levado, Lucélia sente um misto de alívio e pavor. Ela sabe que aquele capítulo não se encerra ali. Ao contrário, tudo o que aconteceu dentro da galeria será apenas o início de uma sequência de eventos que pode explodir a qualquer momento. Do lado de fora, Paulinho observa a rua em silêncio, com a sensação incômoda de que perdeu algo por muito pouco. Juquinha compartilha da mesma intuição. Ambos sabem que Bagdá continua solto e que a caçada está longe de terminar. E, enquanto a noite avança, fica claro que a sobrevivência de Bagdá não será apenas uma fuga bem-sucedida, mas o estopim para novos conflitos, revelações perigosas e decisões que vão colocar personagens improváveis no centro de uma guerra silenciosa que está só começando. Arminda voltará a causar espanto ao revelar um lado inesperado, quase irreconhecível, quando o assunto é Raul. A mulher conhecida pela frieza, pela língua afiada e por decisões cruéis, mostrará que, por trás da armadura de vilã, existe uma mãe capaz de atravessar limites impensáveis para proteger o filho, mesmo que isso signifique sujar as mãos e o orgulho. Tudo começará quando Arminda passar a desconfiar do sumiço prolongado de Raul. O silêncio do rapaz, somado a boatos que chegam até ela, acenderá um alerta que nem mesmo ela conseguirá ignorar. Informações desencontradas apontarão que o jovem tem sido visto vagando pela chacrinha, vivendo como um morador de rua, sujo, abatido e completamente fora de si. A princípio, Arminda tentará disfarçar a preocupação, mas a angústia falará mais alto. Enquanto isso, Raul já estará mergulhado em uma rotina degradante. Perdido, sem rumo e tomado pela sensação de abandono, ele acabará se aproximando de Mirinho, um morador de rua experiente, conhecido na região por explorar os mais frágeis. Mirinho se mostrará solícito no início, oferecendo comida, abrigo improvisado e conselhos. Aos poucos, porém, deixará claro que nada é de graça.
Mirinho ensinará Raul a pedir esmolas, escolhendo pontos estratégicos, inventando histórias comoventes e até simulando ferimentos para sensibilizar os passantes. O dinheiro arrecadado, no entanto, não ficará com Raul. O rapaz logo perceberá que está sendo usado para sustentar o vício do malandro em drogas, mas já estará emocionalmente frágil demais para reagir com firmeza. Paralelamente, a família de Raul entrará em desespero. Gerluce, movida por um misto de culpa e preocupação, decidirá ir até a chacrinha em busca de pistas. Em meio à comunidade, ela acabará reconhecendo Raul de longe. Sujo, magro e com o olhar perdido, ele parecerá outra pessoa. Ao perceber a presença da cuidadora, Raul entrará em pânico e fugirá, desaparecendo pelos becos antes que ela consiga se aproximar. Abalada, Gerluce contará tudo a Josefa, descrevendo o estado lastimável em que viu o rapaz. O que nenhuma das duas imaginará é que Arminda escutará a conversa escondida. A vilã ficará paralisada por alguns segundos, absorvendo cada palavra. O choque será grande, mas rapidamente dará lugar a uma decisão fria e imediata. Ela mesma irá atrás do filho. Sem avisar ninguém, Arminda pegará o carro e seguirá até a chacrinha. A cada esquina, o cenário de miséria e abandono irá contrastar com tudo o que ela representa. Ainda assim, a mulher não recuará. Seus olhos percorrerão as ruas até flagrar uma cena que a fará perder o controle. Raul estará sendo abordado de forma agressiva por Mirinho. O malandro exigirá dinheiro, empurrará o rapaz e tentará arrancar dele as poucas moedas que conseguiu juntar. Cansado de ser explorado, Raul reagirá e os dois entrarão em luta corporal no meio da rua, sob o olhar indiferente de alguns moradores. Nesse momento, Arminda surgirá de carro, freando bruscamente. Ao reconhecer o filho em perigo, ela não pensará duas vezes. Descerá do veículo aos gritos, avançará sobre Mirinho e se colocará entre ele e Raul, completamente fora de si. "Deixa ele em paz ou eu chamo a polícia agora!" berrará ela, atraindo-se a atenção de todos ao redor. Mirinho tentará intimidá-la, mas recuará ao perceber que Arminda não está blefando. Em um rompante de fúria, a vilã ainda ameaçará partir para a agressão física, disparando: "Some daqui antes que eu te dê umas sapatadas que você nunca vai esquecer!" O agressor fugirá, deixando Raul em choque. O rapaz olhará para a mãe sem saber se sente alívio, vergonha ou revolta. Arminda, por sua vez, ficará alguns segundos encarando o filho, com os olhos marejados, mas sem baixar a guarda. O silêncio entre os dois será pesado, carregado de mágoas antigas e palavras nunca ditas. Mesmo tentando manter a postura dura, Arminda não conseguirá esconder o tremor nas mãos. Ela puxará Raul pelo braço, exigirá que ele entre no carro e deixará claro que não vai abandoná-lo ali, custe o que custar. Pela primeira vez em muito tempo, a vilã agirá movida não por interesse ou poder, mas por um instinto quase primitivo de proteção. Essa atitude de Arminda vai gerar repercussões inesperadas. A aproximação forçada entre mãe e filho reacenderá feridas profundas, revelará ressentimentos e colocará em xeque tudo o que os dois acreditam um sobre o outro. O que parecia ser apenas um resgate nas ruas da chacrinha se transformará em um confronto emocional intenso, capaz de mudar os rumos dessa relação marcada por abandono, culpa e segredos. O clima entre Arminda e Raul continuará carregado de tensão dentro do carro. O silêncio será quebrado apenas pela respiração irregular do rapaz, ainda em choque, e pelo olhar duro da mãe, que tentará esconder o impacto de vê-lo naquele estado. Ao chegar em um local afastado, Arminda mandará Raul descer do veículo, deixando claro que não o levou dali para fazer cena de piedade. Ela o confrontará sem rodeios, jogando na cara do filho tudo o que ele se tornou e exigindo respostas.
Raul, acuado, explodirá. Dirá que nunca teve uma mãe de verdade, que sempre foi tratado como problema, como estorvo, e que a rua foi apenas o último lugar onde ele acabou caindo. As palavras cortarão Arminda como lâminas, mas ela não recuará. Pela primeira vez, ouvirá tudo sem interromper. O embate emocional ganhará força quando Raul confessar que se deixou manipular por Mirinho porque precisava sobreviver, porque não tinha para onde ir e porque acreditava que ninguém iria procurá-lo. Arminda sentirá o peso da culpa bater com força. Ainda assim, manterá a postura firme, deixando claro que não aceitará vê-lo se autodestruindo daquela forma. Determinada, ela afirmará que Raul não voltará para a rua e que ninguém mais irá explorá-lo. O rapaz tentará resistir, dirá que não confia nela e que não quer favores. Arminda, então, fará algo inesperado. Admitirá que errou, que falhou como mãe e que talvez essa seja a última chance de consertar algo antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Gerluce e Josefa seguirão aflitas, sem saber do paradeiro de Raul. A notícia do confronto na chacrinha começará a circular, aumentando a tensão e levantando suspeitas sobre o envolvimento de Arminda. A vilã, por sua vez, decidirá agir em silêncio, mantendo todos afastados enquanto tenta resolver a situação do filho à sua maneira. Raul acabará aceitando seguir com Arminda, não por confiança, mas por exaustão. O retorno dos dois marcará uma virada perigosa. Antigos ressentimentos virão à tona, segredos ameaçarão ser revelados, e a convivência forçada entre mãe e filho promete desencadear novas explosões emocionais. Essa reaproximação inesperada colocará Arminda diante de escolhas que podem comprometer seus planos, sua imagem e até sua liberdade. Já Raul ficará dividido entre a chance de recomeçar e o medo de cair novamente no abandono que sempre marcou sua vida.